Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra finalmente responder a tag dos 50%. Bom, essa é uma das tags mais famosas do Booktube, chega metade do ano e tá todo mundo respondendo, já recebi alguns comentários perguntando se eu ia responder. Eu sempre respondo todo ano já há bastante tempo, porém eu sou uma das últimas. Eu tô até respondendo a tempo em relação aos outros anos, porque eu geralmente deixo pro final de agosto, sabe-se lá por quê, então a minha sai um pouco atrasada, mas finalmente hoje eu estou aqui para responder hoje no dia que eu vou soltar este vídeo, então estou gravando e hoje ainda vocês vão assistir. Eu vou deixar como sempre o criador da tag e quem traduziu a tag aqui embaixo no box de informações com todas as perguntas, com link para as respostas e respectivos links para a Amazon para quem se interessar e quiser dar uma olhada nos livros. Vocês já sabem que comprando pelos links vocês ajudam o canal, então muito obrigada por isso. Mas vamos lá para as perguntinhas, eu sempre fico bem empolgada para responder essa tag, até como uma forma de eu analisar os meus primeiros meses do ano. Assim, então vale aquele aviso. As respostas são em relação só aos primeiros 6 meses, ou seja, janeiro a junho. O que eu li em julho e em diante não conta. A primeira pergunta já tem aquele grande impacto. Qual é o melhor livro que você leu no ano até agora? Então, dos primeiros 6 meses, lembrando. E, gente, foi fácil e difícil responder isso. Fácil porque eu imediatamente pensei em 2. Difícil porque eu não consegui escolher um entre eles. Então eu vou responder aqui os 2, tá? Vamos lá. Então, pra mim, com certeza, uma das melhores leituras que virou favorito também da vida é A Ilha Misteriosa, do Jules Verne. Aliás, responder esta tag me fez perceber que este sim é o meu livro favorito do Jules Verne. Eu gosto de todos e também um grande favorito é o A Volta ao Mundo em 80 Dias, mas esse realmente aqui é um livro mais grandioso, mais jornada assim de personagens. Eu gosto muito da coletividade, da ajuda, da parceria, da amizade que eles encontram aqui um no outro, esses 5 náufragos numa ilha, como eles conseguem montar uma nova vida com as coisas que a natureza provê, como o Jules Verne foi incrível aqui ao unir realmente uma história de aventura, mistério com ficção científica de uma forma natural e de uma forma muito fluida, sabe? A gente realmente se interessa em vários momentos pela parte científica do que ele tá falando. Às vezes eu ficava boiando um pouco, mas assim, dá pra entender tudo basicamente. Pra quem gosta de ciência, pra quem gosta de vários ramos da ciência, realmente é um livro interessantíssimo em vários quesitos, né? Não só pra quem tem esse interesse mais científico, mas também pra quem gosta de uma excelente história de aventura. Gosto demais, adoro os personagens e já tem vídeo no canal com spoilers, né? Foi o livro que fechou o nosso projeto Jules Verne aqui no canal. E claro, tem mistério. Vocês sabem que eu adoro um bom mistério. E tem sempre um mistério aqui no pano de fundo que será esclarecido mais próximo ao final do livro. E é um mistério muito, muito legal. E quem será que adivinha qual é então este outro livro favorito que eu não conseguia escolher entre os dois? Eles na verdade são de gêneros bem diferentes, então estou fazendo suspense aqui pra dar tempo de vocês pensarem qual foi o outro livro que eu realmente adorei tanto pra colocar como leitura favorita do primeiro semestre. E foi um dos primeiros livros que eu li no ano, gente, de um dos meus autores favoritos da vida e que se tornou o meu segundo livro favorito deste autor. Eu estou falando então de O Iluminado. Eu nem imaginava amar tanto esse livro. Eu demorei tanto pra ler, né, sendo fã de Stephen King, eu demorei tanto pra ler este aqui porque eu tinha aquele medinho, sabe? Eu ficava imaginando uma história assim, cheia de terror. E de fato é uma história de terror, com vários elementos de terror, mas é uma história incrível com um desenvolvimento psicológico muito forte, que é algo que eu adoro, sabe? O personagem aqui, os personagens, na verdade, passam por um colapso psicológico, especialmente o Jack Torrance, né, o pai de uma família. São 3 personagens, basicamente, durante boa parte do livro, que ficam neste hotel isolado, cheio de neve ao redor. Então já reúne várias coisas que eu gosto em histórias de terror, né? Os personagens isolados e alguma coisa terrível acontecendo, mas não é apenas o terror, sabe? O que eu realmente amo nessa história é a profundidade que o Stephen King coloca nesses personagens. E o Danny é um dos meus personagens favoritos, o garotinho iluminado deste livro. Bom, a segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. E eu fui olhar nas minhas leituras e eu não li nenhuma continuação, nenhum livro que possa ser considerado continuação em 2020, então vamos pular essa. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Bom, eu preciso dizer que vários daqueles livros que eu mostro nos vídeos de book haul, de novidades aqui, que eu fico empolgadíssima pra ler, são vários, né? Mas eu peguei um especificamente de uma autora que eu amo tanto e que eu fiquei tão feliz por ver na caixinha da tag curadoria, então eu escolhi colocar aqui nessa resposta todos os nossos ontens da incrível Natalia Ginzburg. Eu falei pra vocês no vídeo que eu comentei rapidamente, né, mostrei essa edição, que eu amo o léxico familiar dessa autora. E ao ler a sinopse desse livro,
livro eu achei até parecido, né? Porque ele também vai abordar a questão da família, da ascensão do fascismo, acho que passando pela Segunda Guerra Mundial também. Então eu acho que é o tipo de livro que eu tenho tudo para amar, sabe? E eu gosto muito da narrativa da Natalia Ginzburg, então estou empolgadíssima. E esse foi um lançamento... eu creio que foi de junho, eu espero que não tenha sido... não foi julho, julho foi o do Haruki Murakami, então foi o de junho, um dos últimos lançamentos da Tag, no caso Tag Curadoria, que eu quero muitíssimo ler. Vou tentar com certeza colocar aqui essa leitura até o fim do ano. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu sempre tenho certa dificuldade em responder isso, porque eu não sou a pessoa que fico ansiando por lançamentos. Já são tantos livros incríveis pra ler, tantos que foram lançados antes, tantos que eu tenho aqui ao meu redor, que eu não fico assim pensando, fissurada em um lançamento específico. Mas quando eu mencionei, acho que há mais ou menos um mês aqui no canal, que eu queria muito que alguma editora brasileira finalmente lançasse o livro Invasores de Corpos, eu fiquei sabendo que talvez a Dark Side Books venha com esse lançamento. Eu não sei quando, talvez ainda este ano. Tem um site que me passaram nos comentários, eu esqueci agora qual é o site, mas é que ele mostra assim alguns dos próximos livros que talvez sejam lançados naquele ano, e tá os Invasores de Corpos como o da Dark Side. A Dark Side ainda não se pronunciou sobre isso, porém essa informação veio do, acho que foi do ISBN, que a editora cadastrou. Então sim, eu acho que em algum momento a gente vai ter este lançamento, quem sabe talvez ainda este ano. E se a Dark Side lançar os Invasores de Corpos, gente, eu vou ficar empolgadíssima pra ler. Seria realmente um grande lançamento que eu estaria esperando, porque eu já quero ler este livro há tempos. Eu já assisti as duas adaptações antigas, uma da década de 50 em preto e branco e outra da década de 70. A da década de 70, inclusive, é com Donald Sutherland, também com Jeff Goldblum, que eu adoro, de Jurassic Park, né, o Ian Malcolm, o ator que faz o personagem. Enfim, uma adaptação bem legal. Eu sempre quis ler o livro, eu ia acabar comprando em inglês, estava na minha wishlist na Amazon, mas agora com essa novidade eu vou esperar. Quem sabe vem aí como um dos próximos lançamentos. O título já é bem sugestivo, né, pra quem não conhece a história, mas basicamente é tipo uma mistura de ficção científica com uma espécie de invasão alienígena que toma conta das pessoas. E eu adoro esse tipo de história, mistério, terror, horror, com ficção científica. Pra mim é aquela mistura perfeita. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou este ano. Eu geralmente não costumo ter tantas decepções, porque eu escolho criteriosamente hoje em dia o que eu estou lendo. O tempo é muito curto, sempre vários livros na lista de espera, então quando eu finalmente pego algo que é algo que eu quero ler há muito tempo, que eu tenho expectativas, que provavelmente eu vou amar. Mas teve um livro que eu coloquei na minha lista de leituras este ano, que eu achei que seria uma leitura que me distrairia, que eu realmente ia curtir muito por eu amar mistérios, e eu gostei da sinopse, mas que eu não consegui passar de 50% e ainda muito penosamente, sabe? Eu cheguei em 50% querendo dar uma chance, mas eu realmente não estava gostando da história, que é A Mulher na Cabine 10. Realmente aquele livro não deu pra mim, ele tem até uma vibe bem parecida com um livro que eu gosto muito de mistério, que é A Dama Oculta, um livro já mais antiguinho, que inclusive a adaptação de Hitchcock. É da mesmo estilo, assim, a premissa é parecida, mas esse realmente mais recente, da Mulher na Cabine 10, eu não ficava curiosa pelo que aconteceu, eu não me envolvi no mistério, eu não consegui gostar da personagem principal. Eu acho que reuniu muitos clichês de livros de mistério e thrillers psicológicos que eu realmente já estava cansada, assim, sabe? Então eu acabei abandonando. Posso dizer que esse foi uma decepção, porque eu achei naquela época que eu estava realmente precisando de leituras rápidas que me distrairiam ao extremo, né? Porque acho que foi lá por março, por aí, abril. Eu achei realmente que essa seria um acerto, mas não foi. Bom, agora a próxima pergunta é o livro que mais te surpreendeu este ano. Eu escolhi para esta um que eu adorei tanto este ano, que também entrou nos favoritos, que é o Breves Respostas para Grandes Questões. O primeiro daquelas minhas metas de divulgação científica que eu escolhi, que andam meio em suspense no momento, mas que eu gostei tanto, sabe? Eu acho que eu posso dizer sim que surpreendeu, eu já imaginava gostar muito, mas até a forma como o Stephen Hawking vai respondendo essas perguntas, tão envolvente, tão cativante, como ele elabora o raciocínio de forma sempre tão clara, objetiva, para todos entenderem, e também fascinante, né? Porque era uma grande mente, um grande cérebro, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Então realmente me surpreendi bastante com essa leitura, foi uma das minhas favoritas, e já tem vídeo no canal, assim como outros que eu mencionei, né? O que tiver vídeo vai estar aqui embaixo.
7ª pergunta, novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente? Bom, neste eu vou colocar uma autora que eu conheci recentemente, porque ela é uma autora já meio de época, acho que eu posso chamar de época, né? Já que estamos falando do começo do século XX. Então, a resposta aqui é a Carolina Nabuco. Eu gostei muito de conhecer a Carolina Nabuco pela Sucessora, que também foi uma grande leitura deste ano. Eu sempre quis ler esse livro, né? Por Rebecca da Daphne ser um dos meus favoritos da vida de sempre. E eu sabia dessa ligação que o Rebecca é sempre colocado junto com esse, né? Enfim, por toda aquela polêmica. É uma polêmica que me desgasta um pouco, eu vou ser bem sincera com vocês. Toda vez que eu comento qualquer coisa sobre Rebecca, tem sempre alguém que realmente detona o livro, que meio que chama o livro de apenas um plágio, e eu não concordo com isso, sabe? Então, por isso mesmo, eu li cada um dos livros, eu fiz questão de reler Rebecca, de realmente ter aquela visão geral pra falar sobre as minhas considerações, o que eu penso sobre isso. Eu li também o livro do José de Alencar, também tem ligação com isso. Então ainda vai sair vídeo no canal em algum momento, ainda que seja um assunto que me desgaste de certa forma, né? A partir do vídeo, na verdade, finalmente eu vou poder falar tudo o que eu penso sobre isso, colocar todas as minhas considerações e de certa forma vai ser um alívio, sabe? Desabafar sobre isso com vocês e falar o que eu penso, claro, e respeitando a opinião de todos que possam pensar diferente. Porém, a maioria das pessoas que julgam esse livro sequer leram os outros livros, né? Ou então sequer leram Rebecca. Isso me incomoda um pouco. Mas enfim, estamos falando de A Sucessora e eu aproveitei para esse desabafo. E gente, eu amo A Sucessora, eu realmente gostei muito desse livro. Eu nem esperava gostar tanto assim. Talvez eu pensasse no fundo que fosse uma leitura que eu ficaria comparando com Rebecca, ou mesmo uma leitura que eu acharia previsível, e não foi nenhuma das duas coisas, sabe? Eu achei os livros diferentes, com desenvolvimentos diferentes. Eu gostei demais da forma como a autora desenvolve e mostra a sociedade da época, a alta sociedade da época, estamos falando de pessoas bem ricas aqui. Em contraste, também mostra um pouco da vida no campo e de uma antiga fazenda de café, acho que açúcar também, nem lembro muito bem. Então mostra ainda também um pouco dessa questão da escravidão remanescente, o que aconteceu com algumas pessoas que foram libertadas, por exemplo, após a abolição da escravidão, quais eram as expectativas depois, os problemas que isso gerou e que gera até hoje. Então, assim, eu acho que é um livro que tem um retrato histórico interessante e também um desenvolvimento de personagem feminina interessante. Mas não estamos aqui fazendo uma resenha, não é mesmo? Então eu só queria dizer pra vocês que eu realmente gostei demais de conhecer a Carolina Nabuco e eu já estou aqui com muitas expectativas para o Chamas Cinzas. Eu sempre confundo, eu quero dizer Chamas e Cinzas. Chamas Cinzas, da autora, também os dois lançados pela editora Instante, que eu admiro bastante, até por eles trazerem alguns livros que estavam esgotados, como A Muralha também, que eu quero ler. Então eu tô com muitas expectativas para ler outras coisas da Carolina Nabuco. Até o momento eu só conheço esses dois, mas foi uma autora realmente que eu adorei. Acho que do primeiro semestre, assim, foi a maior revelação pra mim. 8ª pergunta, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Não é uma pergunta que eu sempre tenho a resposta, eu geralmente não fico com quedinha em personagens, mas eu também não queria deixar duas perguntas não respondidas, né, já que eu tive uma que eu não tinha como responder. Então, bora este, eu vou escolher um personagem que eu gostei tanto, sabe? Eu amei esse personagem, eu achei esse personagem um fofo. Se eu fosse naquela época de adolescente, seria o tipo de personagem que eu teria aquele crush, que é o Roland do livro Príncipe da Névoa. Eu realmente me apaixonei por esse personagem, tocou muito, e especialmente depois que a gente termina um livro, fica aquela sensação, sabe? Então, eu acho que eu poderia responder o Roland nesse quesito, porque geralmente eu não costumo ter quedinha pro personagem, gente. Eu posso até falar outro personagem que eu tô gostando bastante, mas eu vou deixar esse para outra pergunta da tag junto com alguns outros. Ficou confuso o que eu quis dizer? Talvez. Se ficou confuso, na verdade tem ligação imediatamente com a próxima pergunta. Eu vou falar aqui alguns personagens, menções honrosas na verdade, porque, vamos lá, tá confuso ainda, mas a 9ª pergunta é seu personagem favorito mais recente. Eu escolhi um personagem, mas eu vou fazer algumas menções honrosas, assim, também de personagens que eu adoro. E um desses das menções é um personagem que eu também talvez pudesse responder naquela anterior. Mas eu não diria exatamente uma quedinha, é mais um personagem que eu gosto, sabe, que eu tô curtindo acompanhar. Então vamos lá, qual é o meu personagem favorito mais recente? Eu até já dei um certo spoiler dessa resposta pra vocês. Então, sem dúvida alguma, o meu personagem favorito do primeiro semestre foi
foi o Danny Torrance do livro O Iluminado. No caso, ele é o próprio Iluminado, né? Eu gostei demais desse personagem, me apaixonei por esse garotinho. Foi uma das coisas que eu realmente amava no livro, acompanhar o Danny, sofrer como o Danny. Entra naquela lista já de personagens favoritos da vida. E eu tô, assim, extremamente empolgada justamente pra ler Doutor Sono, que eu já comprei, preciso ler este livro, por acompanhar o Danny adulto, né? Então tô, assim, na maior expectativa, justamente por ser um personagem que eu amei tanto criança, já fico aqui pensando como será acompanhá-lo adulto também. E agora eu quero imaginar ele como Ian McGregor por conta da adaptação. Bom, então vamos lá para as menções honrosas. Eu nem peguei o livro que eu vou mencionar esse personagem, mas um personagem que eu realmente estou curtindo muito acompanhar e que foi aquele que eu liguei a resposta anterior é o Stuart Redman do livro A Dança da Morte. Pra mim, até o momento, que estou na página quase 700, ele é o meu personagem favorito do livro junto com a Franny. Então o Stuart, talvez se eu fosse empurrar nessa questão de crush literário, eu poderia colocar na pergunta anterior, mas eu prefiro ficar com o Roland, e esse aqui entra como um dos personagens realmente que eu tô curtindo muito. Também a Victoria Jones, do livro Aventura em Bagdá, curti demais essa personagem, a impetuosidade, o carisma, como ela pula em qualquer uma das situações, sempre esperando o melhor. Na verdade, em vários sentidos, ela é bem diferente de mim, porque eu sou aquela pessoa que tem que pensar em 1001 possibilidades, eu tenho que ter tudo extremamente programado. Eu nunca entraria numa aventura como a Victoria Jones fez aqui, sabe? Daquela forma praticamente sem saber o que ia acontecer, sem medir as consequências, e como ela simplesmente consegue ter aquele jogo de cintura em qualquer situação, de contar várias pequenas mentiras que soam como verdades. Enfim, eu gostei demais da forma como a autora desenvolveu a personagem, apesar de eu me sentir, né, de forma geral, bem diferente dela. E pra completar, na verdade, gente, nessa parte de menção honrosa, eu tenho que responder um personagem que também entrou como um dos meus favoritos, que é o Capitão Nemo. Sem dúvida alguma, um personagem que marcou bastante. Eu terminei de ler o A 20 Milagres Submarinos em janeiro, então entraria também Capitão Nemo, sem dúvida, um dos personagens mais legais, justamente pelo mistério em cima dele, pela forma como ele é apresentado, por suas ações às vezes conflitantes, enfim, gostei demais desse personagem. Em relação a Jules Verne, eu gosto de vários personagens, na real, mas eu acho que o Capitão Nemo, sem dúvida, é aquele que mais se destaca. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar neste primeiro semestre, e eu geralmente não considero releituras porque, por exemplo, eu ia ficar pra sempre em personagem favorito com Hercule Poirot, com Gandalf, com aqueles personagens que eu adoro, Sherlock Holmes. Então, algumas específicas eu considero releituras, porque é uma coisa assim muito objetiva. Qual foi o livro que me fez chorar? Talvez tenham outros, mas eu acho que, pelo menos o único que eu lembre, foi O Príncipe da Névoa, de Zafon. No final desse livro não teve como, cai algumas lágrimas, né? Eu fiquei realmente naquela melancolia, triste, então esse aqui, pelo que eu me lembro, foi o que me fez chorar. Eu tô com a impressão que talvez tenha rolado outro livro, ou não, porque eu posso estar confundindo com o Edward Mãos de Tesoura. Gente, eu reassisti depois de tanto tempo, depois de tantos anos, este filme que eu assisti dezenas de vezes na infância. E a vez que eu reassisti agora adulta, eu praticamente soluçava de tanto chorar. Eu achei extremamente triste. Eu realmente acho que quando a gente é criança não entende a dimensão da coisa, sabe? Pelo menos na época eu assistia de boa, assim, os filmes, ficava triste e tal, mas eu assistia bem de boa os filmes tristes, desses que fazem chorar, muitas vezes com injustiças envolvidas, e eu assistia mais assim, impassível, de boa, gostando muito, triste de certa forma, mas naquela vibe criança, né? E hoje em dia eu reassisto alguns filmes e alguns eu nem consigo mais ver, de tão triste, de tão sofrido que eu acho. E Edward Mãos de Tesouras foi um desses exemplos, assim, que eu ficava impressionada. Eu chorava de soluçar em várias partes. Eu praticamente não tava nem aguentando mais a tristeza envolvida neste filme. É muito louco a gente reassistir coisas que viu tanto na infância de outra ótica. Eu acho que a gente tem realmente outra ótica bem diferente. Tem alguns filmes que eu nem consigo mais ver. Outro exemplo, por exemplo, é o Robocop. Eu assistia muito Robocop quando eu era criança, até porque meu irmão amava. E eu achava legal, tipo, Robocop, o herói e tal. Hoje em dia eu vejo com uma ótica totalmente diferente e vejo como ele é extremamente violento. E a parte em que ele, por exemplo, vai virar Robocop, né, o porquê ele vira Robocop, eu assisti assim depois de um tempo adulta e eu fiquei...
é sério que eu via isso, sabe? É muito louco. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas comigo acontece em relação a vários filmes. Pergunta número 11, um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Falamos muito de choro, de sofrimento e agora vamos para a felicidade e eu separei 2 para responder este. Um deles eu já mostrei, que é justamente o Aventura em Bagdá. Eu achei um livro assim super pra cima, parece aqueles filmes de ação, espionagem, divertidos mesmo, com a personagem com certo aspecto cômico, as situações também, meio mirabolante em vários sentidos, mas foi um livro que de forma geral me deixou feliz, sabe? Aquele livro pra cima que me deixou contente. E com certeza um livro que me deixou feliz e que me fez rir também em várias cenas foi o incrível A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu adorei tanto este livro, eu nem esperava que se tornasse dos meus favoritos, assim. Eu gosto muito do Viagem ao Centro da Terra, porém esse aqui foi, até o momento quando eu estava lendo no projeto, tinha sido o ponto alto do meu favorito, porque ele trouxe tanta coisa, sabe? Ele trouxe uma trama tão divertida, de certa forma diferente em alguns aspectos das outras. A questão do turismo, que ainda estava dando os primeiros passos na época que o livro foi publicado, o quanto na verdade até impulsionou esse quesito na época, virou até meio que um desafio. Algumas pessoas queriam dar a volta ao mundo em 80 dias por conta do livro, e ele é um livro divertido ao extremo, sabe? E eu realmente consegui rir em vários momentos, os personagens são ótimos. Pergunta número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Então, melhor adaptação cinematográfica que eu assisti neste primeiro semestre, que originalmente é um livro. Eu não lembro se foi no primeiro semestre, eu creio... Não, foi sim. Foi no primeiro semestre, é que eu escolhi. Eu vou responder uma que eu realmente amei muito como adaptação, que é O Enigma de Outro Mundo. Saiu vídeo aqui no canal sobre este livro e tem adaptações importantes. Eu gosto muito daquela da década de 80. Eu até imaginava os personagens, por conta da adaptação que estava na minha cabeça há tantos anos, eu imaginava os personagens similares, né? É o tipo de história que eu adoro em livros e filmes. Mistério com ficção científica, aquele desenvolvimento psicológico, né, dos personagens ficando cada vez mais paranoicos, já que aqui, assim, similar como Invasores de Corpos, a gente tem algo alienígena que toma conta do corpo das pessoas. E, na verdade, aqui o que ele faz é reproduzir, né, ele reproduz uma pessoa que, na verdade, não é mais um ser humano. Similar ao que acontece em Invasores de Corpos. Então eu até liguei esses 2 livros e eu comentei, eu acho, sobre Invasores de Corpos quando eu tava comentando sobre este livro aqui. A adaptação é muito boa, consegue trazer aquele clima do gelo e do medo. É nojentinha em algumas partes, umas coisas meio bizarras, sabe? Mas é aquela adaptação que, em vários sentidos, é muito fiel ao livro, com algumas mudanças, claro, existem mudanças, mas fiel ao principal do livro, e eu gostei demais disso. Então, uma adaptação que eu recomendo muitíssimo. Claro, recomendo o livro antes, caso você tenha interesse, caso você prefira, mas se você quiser ir direto pra adaptação, tá tão fácil, gente, tá na Netflix, é só ir lá dar o play. Eu adoro quando tá fácil assim, sabe, quando não é difícil de achar, especialmente esses filmes mais antigos. A 13ª pergunta é sua resenha favorita desde o primeiro semestre. Eu sempre acho essa meio estranha, né, responder a resenha favorita em vídeo ou escrita, enfim, no meu caso seria em vídeo, porque hoje em dia eu só faço em vídeo. Então eu vou dizer, assim, uma resenha que eu realmente gostei muito, que eu terminei e fiquei bem satisfeita com o resultado, foi a de O Iluminado, lá no começo do ano. Eu acho que, né, vou responder essa, foi a primeira que me veio na cabeça. 14ª é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano, e eu vou responder 2 presentes lindos que eu recebi de inscritas aqui do canal. Um deles é o Sherlock Holmes Book, este livro maravilhoso, gente, olha a beleza deste livro. Ele é daquela coleção, né, que tem o livro da literatura, o livro do cinema, e aí temos também o livro de Sherlock Holmes, porém ainda não foi lançado no Brasil. Espero que seja em algum momento, porque é tão legal. O Sherlock Holmes tem tantos fãs. Ele tem a jacket e a mesma capa dura aqui embaixo, e é um livro belamente ilustrado, assim, com um papel incrível, que vai trazer várias informações, curiosidades, histórico do personagem Sherlock Holmes. Realmente aquela edição lindíssima, que foi um presente da Andréia. Andréia, muitíssimo obrigada de novo, eu amei demais o presente. Bom, e também outro livro lindíssimo, a edição de Babá, que eu fiquei extremamente feliz de finalmente ter na coleção e que foi um presente da Liz Marie. Esta coisa maravilhosa aqui, As Crônicas de Nárnia, nessa edição de luxo mesmo. Ela é muito pesada, eu acho que esse é um dos livros mais pesados que eu tenho na estante. Nem parece tão grosso, mas eu acho que é o tipo de página mesmo que dá o peso. E o livro tá lindíssimo, gente. Parece aqueles livros de
de filmes, sabe? Que você viu aqui umas crianças lendo nos filmes. Aqueles livros infantis, mas que na verdade é para todas as idades, né? As Crônicas de Nárnia é maravilhosa, são maravilhosas, né? Os 7 livros são incríveis. Já tem vídeo aqui no canal sobre esses 7 livros. Fizemos projeto das Crônicas de Nárnia, pra quem não viu, né? Pra quem é novo. A gente teve projeto falando sobre todos os livros com spoilers. E é uma série que eu tenho um carinho enorme também. E agora eu tenho essa edição incrível, graças a Liz. Muito obrigada, Liz, amei. E a última pergunta, número 15, 15ª pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? É sempre fácil pra mim, porque eu sempre falo os meus projetos, né? Os projetos que eu faço aqui no canal. Eu tô ficando cada vez mais louca, porque eu tô colocando um monte de projetos junto. Já tô com outro, né, das Irmãs Brontë, que a gente vai começar até o fim do ano. Então são muitas leituras, mas a gente chega lá. E os projetos então são Agatha Christie, né, claro, há vários anos, ainda temos alguns anos pela frente. O projeto Zafon maravilhoso, que tá sendo realmente um prazer enorme compartilhar com vocês. Terminar a Dança da Morte, eu estou quase na página 700, é um dos projetos de leitura conjunta. Nesse caso eu vou terminar já no comecinho de setembro, né, já que é o nosso prazo final. Daqui pro fim do ano teremos mais projeto, que é o das Irmãs Brontë, mas ainda não começou. Será nos últimos meses, ou novembro ou dezembro, eu ainda não sei. Mas eu tô tão empolgada que é capaz de eu soltar, né, até antes do que eu penso. E também coloquei, porque eu realmente queria muito ler algumas outras coisas daquelas minhas metas de não ficção, de divulgação científica, que eu acabei deixando, né, em suspenso por um tempo, mas que eu quero voltar. Então se eu pelo menos ler 2 ou 3 daquelas metas, eu vou ficar bem feliz. E vários outros livros, né, gente? Esses aqui são apenas alguns que eu tenho em mente que eu quero ler até o fim do ano. E terminamos a tag. Eu acho que ficou bem grandinho, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham assistido até o final. Eu amo quando vocês comentam aqui embaixo que assistiram até o final. Então comenta aqui se você assistiu até o final. E vamos trocar aquela ideia nos comentários, que é a melhor parte. Se quiser também responder nos comentários aí a tag, fica à vontade. Também comentar o que você achou das respostas. Enfim, trocar aquela ideia com tudo que eu mencionei aqui, o que você acha, se já leu, se quer ler. Algumas ideias aí de alguns tópicos que podemos comentar. Lembrando que tem já a resposta da tag dos 50% em outros anos aqui no canal. Eu vou tentar deixar nos cards, porque eu acho sempre divertido, né, ver o que aconteceu nos anos anteriores, quais foram as minhas respostas. Então eu vou tentar deixar 2019 e 2018 nos cards pra quem quiser assistir também. E vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.